CBN Finanças Pessoais, com Daniel Santos. Professor Daniel, boa tarde. Olá, boa tarde, Letícia, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN. Professor, e hoje a gente vai falar então daquilo que todo mundo está falando, Oscar. Como é que isso se relaciona com as nossas finanças, hein? Exatamente isso, Letícia, né? É um momento importante. O Brasil conquistou o primeiro Oscar, né? É um feito histórico para o Brasil. O cinema nacional é importante isso, né? Com tantas produções, às vezes questionáveis, ter uma produção que tem essa qualidade, essa visão é essencial. Isso reflete algo interessante. E assim, e não é somente a questão do Oscar na estante, né? A gente pode também pensar em como enxergar isso em nível de projetos. De um lado, eu tenho um diretor, que é o Walter Salles Jr., né? Que é o diretor desse filme, e ele é bilionário. A palavra é essa mesmo, ele é bilionário, né? E eu fiz uma pesquisa, ele é o terceiro diretor de cinema mais rico do planeta. Ele só perde para Steven Spielberg e perde para George Lucas, os caras que fizeram todos os filmes mais famosos dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, né? E esse Walter Salles está em terceiro lugar. Mas a gente não está aqui para falar dele, está aqui para falar da visão de como que essa questão de ter um sonho e ter uma visão e colocar isso em marcha é importante, né? Porque enquanto de um lado tem pessoas que fazem o sonho acontecer e conseguem com isso ainda ter sucesso, de outro lado tem pessoas que estão se afundando em dívida. No Brasil são 70 milhões de pessoas que estão com dívidas, né? Então, a primeira coisa a pensar é o custo de um sonho, Letícia. O nosso ouvinte tem que pensar exatamente com relação àquilo que faz alguém no cinema, de criar um investimento para alcançar sucesso, mas também, além disso, de melhorar a sua vida a partir de um planejamento. Um filme não nasce de um dia para o outro, assim como também um planejamento de mudar de padrão, mudar de patamar ou melhorar a sua vida financeira também de um dia para o outro. Então, imagine, em termos de negócio, só fazendo um parâmetro, o diretor que investiu 40 milhões de reais nesse filme já faturou mais de 100. Então, ele já pagou a conta e sobrou dinheiro. Olha que legal. Mas, do lado de cá, se nós formos fazer um planejamento também, é importante enxergar isso de modo muito prático. Se a gente fala de abrir uma empresa ou ser empreendedor, né, e se for usar juros altos, isso vai corroer a capacidade de dar retorno do seu negócio. Então, isso transforma um sonho em pesadelo. Ou uma pessoa, por exemplo, Letícia, que vai querer reformar a sua casa e faz uso de cartões de crédito para poder pagar em algumas parcelas. Isso compromete a capacidade de pagamento mensal e tira dinheiro do orçamento doméstico. Então, acaba levando a família toda para um prejuízo. E aquele lugar que seria um lugar de alegria e satisfação da sua casa reformada ou do seu novo projeto, acaba virando um problema. Por isso é importante pensar muito bem isso, pautando na questão da realidade financeira. A gente fala sobre isso muitas vezes aqui, e isso é essencial. Então, não dá para deixar de colocar na conta toda a despesa que existe e que vai sair da sua conta corrente, do seu fluxo de caixa, do seu orçamento doméstico. Por quê? Se não colocar isso na ponta do lápis, na planilha, num papel, em qualquer lugar, certamente pode ser um problema. Então, assim, muitas vezes, eu até notei aqui que não é a falta de dinheiro que causa problemas para a gente. Não é o dinheiro que falta, mas falta planejar o que fazer com esse dinheiro, entendeu? E essa falta de planejamento acaba levando pessoas a tomarem atitudes ou ações não coordenadas e que acabam conduzindo elas a mais prejuízo, a mais problemas, né? E especialmente quando tem alguém com o nome limpo, né? A ilusão do crédito acaba levando pessoas a consumir dinheiro de terceiros e pagar por isso juros. E enquanto consegue rolar a bola de neve, vai conseguindo. Mas chega um momento que fica tão pesado e tão difícil que essa bola de neve ela volta-se contra o nosso querido ouvinte e acaba travando ele nas suas condições de fazer mais investimentos ou de pagar as contas. Então, tudo isso acaba sendo muito ruim. Por isso é importante ter essa primeira visão sobre a questão de como utilizar o dinheiro e depois como planejar esse recurso, evitando os gastos necessários, né? E por fim, que a gente pode pensar é a questão daquilo que envolve o Oscar, até marquei, né? Não foi feito de um dia para a noite, mas sim com planejamento. Então, se a gente quer realmente ter resultado, é importante enxergar que essa corrida do nosso ouvinte não é para vencer o mês,
não é para virar o mês, mas sim para entender como um mês sucede o outro, e isso a gente fala em um ano ou até mais tempo, né? Eu já dei exemplo esses dias, eu tive feedback, eu acho que eu vou falar bem rápido, para a gente não tomar muito tempo nosso aqui, mas eu tive um feedback de alguns ouvintes nossos que falaram a respeito da questão de como utilizar o recurso. Olha só, eu comentei esses dias sobre a questão de streaming, não sei se você se recorda, e algum professor falou assim, professor, eu tinha 6 serviços de streaming, 6. Eu acho que eu acertei o bingo da pessoa quando eu falei aqui na CBN com vocês, né? Ele cancelou 4, ficou com 2 streamings principais, certo? E aí eu perguntei, o que você está fazendo com o dinheiro? Ele falou, estou guardando. Eu quase chorei de felicidade, né? De alegria. Por quê? Porque são R$120 por mês que ele economiza, e isso no ano são mais de R$1.800 de dinheiro no bolso que vai estar disponível. Olha que fantástico isso, não é verdade, Letícia? Uau, realmente, professor, a gente realmente não faz a conta muitas vezes que desse pouquinho em pouquinho a gente pode ter um resultado muito grande, né, no final. Fantástico, fantástico. Um outro ouvinte mandou mensagem para mim e eu falei sobre o crédito fácil e dívidas aqui de renegociar. E eu tive feedback sobre isso também. Ele tinha uma dívida de 5.700 no cartão de crédito e os juros de 12% ao mês. Ele sentou em cima da dívida, palavras dele, tá? E só saiu na hora que o banco chegou naquilo que ele podia pagar, que foram R$920. Uau! Então, ele economizou quase R$5.000 de juros e juros sobre juros que vinham se acumulando, né? Então, assim, são exemplos de pessoas que conseguem entender que planejamento exige algum esforço e um trabalho que vai doer, sair da zona de conforto mesmo. Por quê? Porque simplesmente dizer não é assim mesmo, ou a vida é essa que eu tenho, não vai funcionar. Por isso, mudar essa realidade é essencial, né? E por fim, o que eu sugiro para os nossos ouvintes é que guardem dinheiro, né? Vamos falar assim, se para poder ganhar dinheiro a gente paga imposto, se para comer a gente paga imposto, se para ter um carro a gente paga imposto, se para ter uma casa a gente paga imposto, se para ganhar o dinheiro a gente paga imposto, e todo mundo ganha nas suas costas, meu ouvinte, a pergunta é por que você também não se paga a si mesmo? Né? Então, pega um pouco do dinheiro que você ganha e esconde de você mesmo. Faz uma aplicação automática. Tira do seu dinheiro lá 10%, ou 5%, ou 1%, mas tira alguma coisa e guarde para você, certo? Esconda. Faz de conta que aquilo não está na sua conta, que caia de débito automático na sua conta corrente todo dia 6 do mês, quando cai o seu salário, quem sabe no dia 5, no dia 6. E garanta que você se pague também. Por quê? Porque senão, o que vai ocorrer é que você, depois de muito tempo, vai perceber que está só pagando conta, e vai entender que parece que é só mais um escravo. Então, trabalhe bastante, trabalhar é bom, né? Alguém já disse que trabalho dignifica o homem, mas também se recompense, também se premie, né? Por quê? Porque dessa maneira você está pensando no longo prazo e investindo em você mesmo. Vai fazer um curso, né? Tem uma ex-aluna minha que fez administração e ela depois fez um curso de marketing digital. Ela disse, Daniel, eu fiz um curso de marketing digital e em 6 meses eu já consegui ganhar o que eu ganho como seletista, né? Fazendo um bico, fazendo um sidekick, um negócio por fora. Eu falei, olha, interessante. Me ofereceu o serviço dela, né? Ainda não estou comprando esse serviço, mas eu achei muito legal, por quê? Porque entende que nós temos competências que vão além dessas que às vezes a gente imagina. E existem condições de mercado hoje que são agora, neste momento, que pode aproveitar neste momento, né? E tem sentido neste momento. Daqui a 6 meses, 1 ano, talvez não seja a mesma coisa. Assim como também, a gente viu o Walter Salles, o filme que ele ganhou o Oscar, daqui a 1 ano talvez não ganharia, porque seria uma outra situação de mundo, ou de instituições, ou de realidades, e que não teria tanta relevância. Não estou dizendo da pessoa nem do filme, estou dizendo composição a nível global de que representou o Oscar. E isso também vale para a gente, né? Aproveite a sua oportunidade que você tem agora. Dessa maneira, a gente consegue fazer e transformar tudo que nós temos hoje de oportunidades em benefício. E quem sabe, né, tirar da estante de algumas pessoas os carnês e produtos vencidos e colocar também um Oscar de
independente financeiramente. Certo? Bacana. Letícia. Bacana, é interessante esse ponto que o senhor colocou sobre a questão de encontrar outras formas de ganhar dinheiro, porque muitas vezes, né, professor, a gente não tem nem da onde mais reduzir os nossos gastos. A nossa alternativa é aumentar a nossa fonte de renda. A gente precisa procurar essas alternativas, né? Exato, exato. E vai exigir acordar talvez um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, estudar um pouco mais, descobrir os novos ambientes ou novos conceitos que você jamais imaginava. Mas vai ser importante, porque é seu conhecimento. Nosso ouvinte vai crescer, ele vai melhorar e vai poder ampliar um pouco mais as competências que ele tem e descobrir-se em áreas que ele jamais imaginou, né? Eu citei o exemplo da minha ex-aluna de administração, que hoje trabalha em marketing digital e está indo muito bem, né? Mas isso é só um exemplo. Existem outras áreas que são tão boas quanto. Eu trabalho em um grupo de negócio também de empresas e que tinha uma funcionária nossa do RH que é muito querida, muito gente boa, e que foi para um sonho de vender bolo em pote. E está feliz também vendendo bolo em pote de manhã, tarde e noite, está feliz com isso. Então, assim, o importante é perceber que as competências que nós temos, elas são de múltiplos usos, e não só para aquilo que às vezes a gente imagina, né? Então, vale a pena realmente caçar esse sonho, né, Letícia? É isso aí, professor, tá certo. Muito obrigada, uma ótima segunda-feira, terça-feira de carnaval e até a próxima semana. Para quem está descansando, show de bola. Para quem está trabalhando, vamos comigo, né? Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora 3h21.